Ah, cara, passei um café agora. Uma delícia. A caneca que a minha esposa fez. Marido zeloso, ela colocou aqui. Vamos lá. E você achou que eu tinha esquecido a senha do canal? Para surpresa de muitos, a felicidade de alguns e a tristeza, acredito que nenhum, porque eu sou muito amado. Voltamos com o canal hoje para falar sobre um assunto que para mim ele é bem frequente até. E vamos começar com uma história assim. No colégio, eu tinha um amigo meu e a gente tinha uma competição pra saber qual dos dois era mais, como eu posso dizer, ferrado, entre aspas, na vida. Qual dos dois tinha a vida um pouco mais caótica. E isso foi desde que a gente se conheceu, ali em 2016. Ficamos em 2016, 17, 18, competindo sobre isso. Era sempre assim, acontecia algo na vida dele, acontecia algo na minha vida, e a gente ia escalando cada vez mais. Até que recentemente mandei uma mensagem pra ele sobre dois acontecimentos que acabou acontecendo. Uma foi que eu acabei perdendo um amigo meu, um amigo íntimo, e há mais ou menos um mês atrás. E logo depois, eu e minha esposa, a gente acabou passando por alguns problemas na família. Estamos passando ainda, não entre nós, mas circundando nosso círculo familiar. E aí uma mensagem pra ele, mandei, falei com ele, e ele mandou assim, cara, dá pra parar de competir já, a competição já acabou, já ganhou, sabe? E conversa vai, conversa vem. Ele me falou a seguinte frase, que é uma frase na melhor das intenções, mas é uma frase que eu fico pensando muito, que eu falei pra ele assim, cara, se não fosse Deus, se eu não cresce numa vida eterna, num lugar que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, velho, eu tava enlouquecido já. E ele me falou assim, a máxima da religião, né, tudo passa. E isso me deixou pensando, pensativo, faz uns anos já que eu penso sobre isso. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Quando tudo piora. O que fazer quando tudo piora? Na verdade, como é que a gente deve agir quando tudo piora e quem a gente diz que Deus é quando tudo piora? Bem-vindo a mais um Teologando, dessa vez pra ficar. Pretendo fazer vídeos aí mais recorrentes, já quero ver se eu engato 3 agora, só botar umas outras peças pra fingir que eu não estou gravando tudo no mesmo dia. Mas bem-vindo ao meu canal, se puder já se inscreva, deixa o seu like, compartilhe e venha comigo para essa jornada que nem sempre é fácil, mas tem uma saída. Esses tempos, agora, essa semana, eu tava conversando com uma pessoa e ela tava me dando, assim, uns conselhos e ela tava me consolando, né, nesse sentido, dizendo que tudo ia melhorar, mesma coisa que esse meu amigo falou. Isso me lembrou de um acontecimento numa igreja antiga minha. Pra quem não sabe, até mais ou menos ano passado. Ano passado não, um pouquinho antes, talvez. Ali por 2024, eu era uma pessoa que ficava muito doente. E não tinha explicação. Eu ficava doente, acontecia, acordava vomitando sangue, acordava vomitando, acordava passando mal. Eram dores diretas e eu sempre ia no hospital e nunca tinha nada. Ou não era nenhum alimento que eu comi, não era nenhuma alergia. Sempre acontecia alguma coisa. Até que, né, tive uma crise de amidalite. E eu comecei a tomar um remédio, só que como eu já tomei esse remédio muitas vezes, eu acabei criando uma reação alérgica. E fui num culto, num evento que tinha. E esse irmão chegou, orou por mim, tudo mais, dizendo que eu tinha que ter fé, porque Deus ia me curar, e eu tinha que ter fé num Deus que curava. E tá, oração vai, oração vem, eu já tava cansado, porque eu tava com muita dor. Conversando depois com ele falou assim, meu irmão, tu tem que ter fé no Deus que cura. Eu falei assim, pensei, que, com o maior respeito, né? Pelo menos acho que fui respeitoso. Falei, eu creio num Deus que cura, mas eu creio num Deus que não cura se ele não quiser. Se Deus não quiser curar, tá tudo beleza, né? Não sou Deus, não mando em Deus. Peço pra Deus me curar, tenho fé que ele pode me curar, mas também se ele não quiser, tá tudo certo. E ele falou, não, mas tu tem que crer, tem que ter fé num Deus que vai curar. E eu falei, não, mas eu creio. Mas também a gente tem um exemplo ali de Paulo, né? Que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Por que Paulo não curou Trófimo? O que aconteceu? Por que não houve uma cura se tantas outras pessoas foram curadas? Se a cura
né? Se os milagres eram tão frequentes, por que que Trófimo não foi curado? Por que que Paulo recomenda em sua carta a Timóteo que Timóteo continue tomando vinho para os seus problemas de estômago? Sendo que ele podia só orar e que Deus possivelmente iria curar. Era falta de fé? Era alguma coisa que faltava em Paulo, ou faltava em Trófimo, ou faltava em Timóteo? Era fé, era alguma crença? E hoje eu percebo que não. Não. Na verdade, faz um tempo já que eu percebo que não, principalmente quando eu comecei a ficar muito doente. E eu orava e não curava. E agora eu já tô há um ano sem ir no hospital. Isso é algo que fica na minha mente sempre. O que acontece quando Deus não nos cura? O que acontece quando a nossa vida não melhora? Né? A gente tem essa percepção, acho que muito por conta da teologia triunfalista e a teologia da prosperidade, né? Que a gente tem que sempre melhorar de vida. Sempre tem algo melhor à nossa frente, sempre tem algo melhor nos esperando. Mas me preocupa muito quando os crentes assumem essa visão, porque Deus não nos prometeu nada disso. Pela mágica da edição, apareceu uma Bíblia aqui do meu lado. E para mostrar um exemplo bem simples que Deus não nos prometeu isso, vamos ler uma passagem em Apocalipse 2. Apocalipse 2 aqui. A carta de João, na verdade a carta de Jesus, escrita por João ao anjo da igreja de Esmirna, diz assim, capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Veja só, tá? A gente pensa, né, como eu falei, por conta da teologia da prosperidade, pela teologia triunfalista, que Deus ele é obrigado ou tem algum senso de dever de nos abençoar, de nos dar riquezas, de nos dar coisas boas, de melhorar a nossa vida, de que orar para que o Senhor nos abençoe, nos dê provisão e mantimento. E isso não tá errado, tá? Orar para que Deus possa prover a nossa casa, Deus possa nos dar mantimento do dia, nos dar alimento, nos dar roupas, provisão, amizades, para que Deus abençoe o trabalho, para alcançar meta. Gente, isso não tem problema nenhum. O problema é quando isso vira o centro da nossa fé. Quando a nossa fé é única e exclusivamente baseada nisso. Aí que entra um grande problema. Porque aqui, como a gente viu em Apocalipse, a promessa de Deus não é uma boa vida aqui. Muito pelo contrário. Deus fala: não se assustem pelo que vai acontecer. Vocês ainda vão sofrer muito. Vocês ainda vão perecer. Vocês vão padecer. Vocês vão se sentir tristes. Vocês vão ter que se consolar uns aos outros. Porque o diabo vai lançar muitos de vocês na prisão. E aqui eu gosto de uma pregação do Iago Martins, que ele fala sobre essa carta de Apocalipse. E na pregação ele explica muito bem que se colocar em prisão era por dois motivos. Ou tu estava esperando para receber o julgamento final, ou você estava no corredor da morte. Era basicamente esse o único motivo de que os romanos colocavam as pessoas em prisão. E aqui Deus está falando: vocês vão morrer, vocês vão sofrer, a vida de vocês vão piorar, vai tudo piorar. Vocês já estão mal, vocês vão ficar pior ainda. Mas não se assustem. Calma.
eu estou avisando, sou eu que estou no controle, seja fiel até o fim. E é muito interessante porque a gente pensa, né, que tudo que acontece de ruim, né, geralmente a gente atribui a, ao poder de Satanás, mas quando na verdade eu gosto muito dessa frase do Iago também, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é um tema muito interessante. Cara, o diabo é só um cachorrinho na coleirinha de Deus. A gente tende a atribuir muitas coisas que eram para ser permissão de Deus ao agir de Satanás. Por exemplo, o que fazer quando alguém morre, né? Agora tive essas últimas 2 perdas, um parente e um amigo. E o que fazer quando isso acontece? Como é que eu encaro essa decisão? E sendo sincero para vocês, não foi fácil. Tá? O que eu estou dizendo aqui não foi um processo fácil, foi demorado. Eu disse que eu tava, entre belas aspas, brigado com Deus no sentido de que eu não queria aceitar que ele estava certo na sua decisão, mas a verdade é que ele está sempre certo. E é difícil aceitar muitas vezes isso. Às vezes é complicado, humanamente falando, porque a gente é criado num sistema de que Deus só deve nos abençoar. Mas a verdade é que a tendência natural da vida, pelo menos a do cristão, não é que as coisas melhorem, é que as coisas piorem. É muito comum a gente acabar sendo mais rechaçado, acabar sendo perseguido, acabar sendo excluído. E isso me leva a pensar que pessoas como esse irmão que eu comentei pra vocês, a fé deles acaba num lugar errado. Acaba colocando a fé numa esperança de uma vida melhor aqui e não de uma vida melhor posteriormente. Porque uma coisa é certa, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter paz, mas não uma paz carnal, mas uma paz de espírito, ter confiança plena na salvação que ele nos dá, confiança plena de que um dia ele irá voltar, irá acabar com todo esse mal, irá acabar com todo esse sofrimento, e a gente tende a somente olhar para o sofrimento quando a gente não olha para a vida eterna. Quando o casamento acaba, quando o carro estraga, quando tu perde o emprego, quando o filho morre, quando o pai morre, quando tu não tem mais o que comer, quando tu não tem mais o que vestir, quando a tua casa alaga, quando tudo pega fogo, quando teus amigos te abandonam, o que que te resta? Se tu tem a fé baseada em um Deus que está obrigado, e ele é obrigado a te dar bênçãos, quando tudo cai por chão, quando tudo piora, quem tu diz que Deus é? E isso me pega muito, porque a gente só foca nessas coisas quando a gente esquece de olhar para a vida eterna. A gente esquece que que o cristianismo é uma religião de maluco. Não é uma religião simples, não é fácil de se viver, não é uma filosofia de vida. Não, a gente crê num Deus que é 3 em 1, que se fez carne, que nasceu de uma virgem, um Deus infinito se fez finito num corpo mortal, morreu numa cruz, ressuscitou depois de 3 dias, subiu aos céus e irá descer, irá nos levar. Cara, é surpreendente. E quando a gente deixa de focar nisso, é quando a gente olha pra tudo, todo o nosso sofrimento, e a gente não vê saída. E o Iago Martins, só pra fazer uma terceira referência pra ele, mas ele tem uma pregação que é Quando Eu Só Vejo Patmos. Cara, João tava lá. Tava numa ilha, isolado, velho, já diz a tradição que ele já tinha sido sentenciado à morte algumas vezes e por não conseguirem matá-lo, eles enviam à ilha de Patmos. E ele está preso
isolado, sozinho, sem nada, sem ninguém, e só tem ondas, quem sabe algum animal, mas é no meio do isolamento que ele recebe a revelação divina de quem Deus é. Quando a Bíblia fala que a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é exatamente disso que ela está falando. É quando no meio do sofrimento nós reconhecemos e vemos a beleza da vida. Quando no meio do sofrimento, quando tudo dá errado, quando tudo que está no papel sai do plano, é que Deus se mostra presente. É que Deus nos revela a gloriosa salvação, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. É quando a gente pensa que tudo saiu do controle, que a gente olha para os céus e deve dizer obrigado, Senhor, porque tu és santo, tu é maravilhoso. Bem, devemos olhar mais para a eternidade. Olhar para a eternidade faz o sofrimento nessa vida ser muito menor. Olhar para a eternidade faz com que quando tudo piora, seja apenas rápido, seja passageiro. Devemos olhar mais para a eternidade quando tudo piorar. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.